Abençoados cada irmão e cada família, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Na carta aos Romanos, no capítulo 9, no verso de número 1, está escrito: digo a verdade em Cristo, não minto, dando testemunho comigo a minha consciência no Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo segue abrindo o coração dele, inclusive relatando que ele está triste. Mas antes de dizer o que ele queria dizer, ele revelou algo extremamente importante, que é em que condições ele diria. Então, nesse verso 1, ele não começou a desenvolver o que ele tinha para dizer. Ele só apresentou em que bases ele pretendia dizer aquilo. Isso nos leva a uma reflexão muito profunda, que é qual era o alicerce do discurso do apóstolo, em que base que ele colocava o seu discurso. E basicamente o discurso dele era colocado nesta base extremamente sólida, chamada sinceridade em Deus. E ele diz isso muito claramente, que ele diz a verdade. E que ele não diz a verdade simplesmente diante dos homens. Ele diz a verdade em Cristo. Ele não mente. E esse testemunho ele dá em concordância com a própria consciência dele, que é conhecida pelo Espírito Santo. Um homem assim é inabalável. Ele não usa máscaras sociais. Ele não veste personagens. Na igreja ele é de um jeito, em casa ele é de outro jeito, na escola é de outro jeito, no trabalho é de outro jeito, com amigos é de outro jeito, no futebol é de outro jeito, ou na manicure ela é de outro jeito, enfim. Paulo dá um testemunho para nós, para nossa edificação. Deixando muito claro que o que vai ser dito é importante, mas é tão importante quanto, ou até mais importante, em que base a pessoa que vai dizer se firma para dizer o que vai ser dito. Jesus confrontou muito a hipocrisia dos judeus religiosos. E Jesus deu o exemplo que o próprio apóstolo Paulo nos ensina a imitar. Ele diz: me imitem porque eu sou imitador de Cristo. Ele segue o exemplo de Cristo. E diferentemente de hoje, que está na moda não saber de onde vem, para onde que vai, não saber quem é, não saber onde mora, quando o homem coloca a sua consciência diante de Deus, esse homem fica inabalável, porque ele é firmado na rocha, na verdade, naquilo que não passa, naquilo que é eterno, e não nos modismos desse mundo que jaz no maligno. Se nós queremos ser inabaláveis, assim como o apóstolo foi, inclusive durante todo o ministério dele, depois do tombo do cavalo no caminho de Damasco, até a decapitação em Roma, o apóstolo Paulo foi alguém que viveu essa verdade. Ele estava firmado na verdade. E é por isso que ele podia pregar com aquela ousadia toda, ele podia viver com aquela ousadia toda. É sobre essa palavra que eu oro, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque o Senhor firmou o apóstolo Paulo na rocha eterna que é Cristo. E por isso, ele fez tudo o que fez e foi um grande servo nas tuas mãos, Senhor. Nós também queremos, Pai, sermos úteis a ti, Senhor. Não segundo o padrão do mundo, mas segundo o teu coração. Mas nós não te pedimos apenas, Senhor Deus, nos dá ousadia para a gente viver isso, mas eu te peço, Pai, firma-nos na mesma base que o Senhor firmou o apóstolo Paulo. Nos firma, Senhor Deus, na rocha eterna, de forma que nós possamos falar a verdade em todo o tempo, que caiam todas as máscaras sociais, em nome de Jesus, mas que nós sejamos um no Senhor, por meio de Cristo. Que aquilo que habita em nós, a verdade eterna, que a Tua palavra e a Tua presença, Senhor Deus, resplandeçam
de forma que a luz do mundo que é Cristo resplandeça através de nós, Senhor. E eu te peço, Pai, que com a mesma ousadia que os teus servos, firmados no Senhor, puderam ser quem nasceram para ser, eu te peço, nos leva a ser, Pai, quem nós nascemos para ser. Pelo teu poder, Pai, nos leva a fazer o que nascemos para fazer e alcançar o que nascemos para alcançar. Na verdade da tua palavra, Pai, inabaláveis, com a sinceridade plena diante do Senhor, do teu Santo Espírito em Cristo Jesus. Nós oramos e já te agradecemos. Amém.